Oi, gente, tudo bom? O tema de hoje é medo de sofrer. E aí, a gente tem medo? Todo mundo tem medo. E sofrer? Quem é que já sofreu aqui? A gente já sofreu no passado, a gente sofre no presente, só que a gente adora sofrer no futuro, né? Nossa, se isso acontecer, eu vou sofrer. Não, porque se fulano me largar, eu vou sofrer. Não, porque se meu filho for viajar, eu vou sofrer. A gente adora sofrer antecipadamente. Não basta para nós mulheres já ter medo de sofrer por sair de casa, por ser julgada, condenada, né? A gente não pode ir num ponto de ônibus sossegada que já tem gente olhando pra gente. Então a gente tem medo de sofrer consequências, né, relacionadas com a falta de pudor do outro. E aí a gente inventa sofrimento do futuro. Coisas que a gente não sabe o que vai acontecer, porque nós não temos controle de nada. Sim, a gente não controla nada. A gente não controla a vida do filho, a gente não controla a nossa vida e nem a vida do marido. Nossa, Érica, mas e aí, como é que faz? Eu vou sofrer só de saber que eu não controlo a vida do meu filho. Para de sofrer. Solta. Vai ser muito mais fácil para você e a convivência de todo mundo. Porque medo de sofrer no futuro, você não está vivendo o presente. Você está antecipando o sofrimento que você nem sabe que vai existir. Todo mundo sofre, é normal, e o medo é muito bem-vindo, porque o medo, ele é um limitador para a gente não se machucar, para a gente não passar fome, para a gente não atravessar, né, o sinal vermelho. Então a gente tem medo de ser atropelado, então a gente para no sinal vermelho. O medo faz com que a gente sobreviva, né? Imagina lá nas cavernas, se a gente não tivesse medo, não teria gente, porque nós éramos as pessoas mais fracas da cadeia alimentar. Imagina só a gente ser comido por um rinoceronte, um leão. Gente, até uma hiena come criança, porque nossos bebês são completamente dependentes, não andam até 1 ano de idade. Então o medo fez com que a gente sobrevivesse. Mas a paura, o trauma, né, o medo de sofrer antecipadamente paralisa a gente. A gente não age, a gente só no máximo reage. Reage a como? Ai, só de pensar já tô com medo. E não é para se jogar na vida e seja o que Deus quiser. Tudo tem uma coerência, mas a gente não pode deixar o medo de sofrer paralisar a gente, mudar todos os nossos sonhos. Érica, nós estamos numa pandemia, tá todo mundo com medo. Sim, por quê? Porque é um medo real, é o medo do nosso presente. É um medo que nós estamos vivendo aqui ou agora. Então ele é legítimo. Eu legitimo todos os medos que todos nós vamos ter um dia nessa vida. Mas sofrer por antecipação é perda de vida, é perda de tempo. Porque a gente não pode controlar o que vai um dia, quem sabe, acontecer. A gente sofre de verdade, todo mundo sofre. Só que a gente precisa entender qual é o tamanho do nosso sofrimento. Ah, mas como que eu vou saber qual é o tamanho do seu medo? Como que eu vou saber o tamanho do meu medo, Érica? Por quê? Porque o seu medo não tem nome, o seu medo não tem tamanho. E se você parar para pensar, o seu medo vem do externo. Eu tenho medo que o meu filho volte de madrugada, eu tenho medo que meu marido me abandone, eu tenho medo de não engravidar, eu tenho medo de perder o emprego. São medos que acontecem aleatoriamente, independente do seu controle. Você não tem como controlar o sentimento do outro, você não tem como controlar se o teu patrão vai ou não te mandar embora, você não tem como controlar se o seu filho vai querer fazer faculdade aqui, fora, ou não fazer faculdade. Entende que todos os nossos medos, a maioria esmagadora é externa. E quando ela é externa, não há controle. Se não há controle, não tem por que sofrer. Ai, Érica, simples assim? Ora, a gente precisa encarar a realidade. Já basta os nossos medos reais. Medo de quando vence o boleto,
nossos medos maduros, né? Medo da gente pegar uma doença, medo de acontecer alguma desgraça que a gente sabe que pode acontecer hoje. Ficar doente por qualquer outro motivo que não seja o coronavírus, você não pode ir para o hospital. Esse é um medo real, atual, de hoje. Lembra quando a gente tinha medo do bicho-papão que ficava lá embaixo da cama da gente? Então, esse medo imaturo, a gente morria de medo. Mas passou, né? Mas ajudava, né? A gente a ficar lá debaixo da cama assim, ó. Mãe, ô mãe, acende a luz. E aí, aos poucos, a gente foi vendo que aquele bicho-papão não existia. Quantos bichos-papão tem na sua vida que você inventa, que você acha que tá sofrendo por esse medo invisível que você inventou? Por orgulho, por ego, a gente inventa não só os medos reais, mas como a gente não tem o que fazer da vida, a gente vai inventar os medos pro futuro. A gente não pode ficar escrava do medo. O medo paralisa. Lembra que a gente precisa nomear o medo? Assim, o medo ele fica limitado. Vamos desenhar num papel? Você tem medo do quê? Você tem medo de ser abandonada. Você tem medo de perder o emprego. Então você vai pegar um papel A4, vai limitar e vai escrever medo de perder o emprego. E dentro desse quadrado, você vai escrever os reais motivos. Não estou dando conta do trabalho. Meu chefe já disse que vai precisar mandar 2 embora. Eu estou prestes a ter um ataque de nervos quando eu vejo meu chefe. Então, são motivos reais para você ter esse medo de ser mandado embora. Quando você limita, você olha para o papel e você fala, ok, medo, você existe, mas eu sou maior que você. Por que eu tô falando isso? Vamos voltar lá no seu passado? 10 anos atrás, qual era o seu maior medo? Eu tinha medo de não concluir a faculdade, eu tinha medo de não entregar meu TCC, eu tinha medo de não ser aprovado no meu emprego, eu tinha medo de não ser pedido em casamento. 10 anos atrás. Olha o tamanho do medo que vocês tinham, desse tamanho. E hoje olhando, é compreensível, né, que você olha para esse medo e fala, não era tão grande assim. Porque nós evoluímos, nós crescemos, nós ficamos mais sábias. Por isso a gente olha para um problema e entende que ele não é tão grande, que ele não é maior que a gente. Há 10 anos atrás você tinha medo de muitas coisas. Se hoje esse medo aparecer, você pode até rir. Você pode resolver com tranquilidade e serenidade, porque você sabe que ele não vai te engolir. E o medo de hoje, a gente vai tentar fazer a mesma coisa. Primeiro, a gente tem que descartar que ele seja real e maior que a gente. Segundo, a gente nomeia ele e limita ele. Terceiro, a gente vê se ele é real e se ele tá aqui, ó, no presente. Porque se ele estiver lá no futuro, ele vai estar lá no futuro. Ele não existe, é igual o bicho-papão. Todos os neurocientistas já contaram, já falaram, já escreveram que toda dor física e dor sentimental fica no mesmo lugar aqui que o cérebro. É mesmo, Érica? Os neurocientistas dizem isso. Mas peraí, Érica, se ficar doendo, quebrei a perna e perdi meu marido, dói no mesmo lugar? Então, se eu tomar um analgésico, vou resolver? Vai resolver. Você vai tomar quantos analgésicos por dia para parar de doer a perna? E quantos analgésicos você vai tomar por dia para parar de doer a dor do amor? Aí você vai criar o quê? Outra dor. Vai criar uma úlcera, vai criar o seu fígado, vai explodir. Quando a gente tá com muito medo e a gente tá com medo de sofrer e a gente conta isso pros amigos, o que os amigos normalmente falam? Vamos beber para esquecer. E aí no dia seguinte o que acontece? A ressaca é moral, sentimental e não passou o medo, piorou. Então não adianta tomar analgésico nem encher a cara. O que adianta, Érica? Adianta encarar e falar que você é maior que esse medo.
Bom, vamos lá, os exemplos, né? Que é bem mais fácil. Você tá lá no mar, com a água por aqui, você tá lá boiando, de repente você olha assim, você vê um tubarão. O que você vai fazer? Bocejar? Ai, um tubarão. Não! O teu corpo imediatamente vai descarregar uma adrenalina em você e você vai ficar com a pupila dilatada, com a boca seca, ó. O tubarão nem vai te ver. Na hora que ele olhar, você já tá lá na areia. Depois a adrenalina baixa, você desmaia, passa mal, mas o medo fez você sobreviver, fez você se salvar. Olha que legal. Então, depois vem o medo de sofrer. Ai, eu quase fui mordida, eu quase fui engolida por um tubarão. Daqui um ano, você vai contar essa história rindo. Porque você se superou. Você nunca quis imaginar que você ia ter tanta força e tanta coragem para fugir do tubarão. Tá vendo como a gente é muito, muito mais corajosa do que a gente pensa? Sentir medo é normal. Sentir medo de sofrer é muito normal. Mas sofrer com coisas palpáveis, com coisas reais, a gente pode resolver isso. Pensa se o teu medo que tá te consumindo, ele é real ou ele é imaginário. Se ele for real, você consegue limitar ele, encarar e diminuir ele. Se ele for imaginário, a gente precisa entender que a gente não controla tudo. E isso é tema de outro vídeo. Te ajudei? Bom, eu espero que sim, porque eu sou a sua terapeuta e eu posso te ajudar. Vamos conversar?